Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o podcast 2, né? Episódio número 2 e dessa vez com um trio formado, né? Então comigo aqui direto do Pernambuco, tá Gabriel Barbosa. Fala aí, dá um oi aí pra galera, Gabriel. Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? E aqui direto de Piauí, Salvador, Bahia, o nosso terceiro integrante aqui, o Magnon Varnava, que agora está com a gente para formar e finalizar o trio. Dá um oi aí, Mag. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema assim que parece atual, sempre parece atual, mas que já tem uma certa história aí ao longo dos séculos, né? Dos milênios, inclusive, que é sobre se estamos vivendo ou sobrevivendo, né? Então, para iniciar a conversa aí, eu vou puxar o Gabriel aí para falar um pouco pra gente. Cara, eu passei por um período muito forte na minha vida de autorreflexão sobre isso, porque eu acho que quando a gente vai chegando perto dos 20 anos, 20 e poucos, a gente fica meio perdido, né? É a famosa crise dos 20 e tal. E nesse meu período de vida, saca, eu ficava, cara, será que eu tô vivendo ou sobrevivendo, saca? Eu ficava nesse mesmo dilema, tá ligado? E por conta disso, eu busquei diversas maneiras, saca, de encontrar o viver, sabe? De poder chegar no ponto em que eu me sentisse vivo. E eu acho que isso é pessoal de cada um, entende? Claro, houveram diversas inspirações e diversas tentativas falhas ao longo desse tempo. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu acho que não é o comum pra todo mundo, é que a minha inspiração veio de um game, saca? Eu gostava muito de jogar Breath of the Wild, que é um jogo que eu acho incrível. E, cara, no game você explora, né, os cantos do mapa e tal. E eu falei, cara, por que eu não faço isso na minha vida real? Saca? Por que eu não saio por aí, faço uma trilha, faço algo do gênero? Vai que eu me sinto bem, saca? E foi a partir disso que eu comecei a fazer trilha, comecei a subir montanha e tal, fazer esse tipo de coisa. E, cara, foi assim que eu passei a me sentir vivo. Infelizmente, agora isso está um pouco complicado por causa do coronavírus, né? Mas não vejo a hora de fazer isso de novo. E tu, Maguinho? Como você faz pra se sentir Agora é vivo? Maguinho, a gente ressuscitou o apelido de infância do cara, agora é Maguinho. Isso me chamava quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade de maguinho e vocês ressuscitaram isso. É Agora bom, é um já apelido que era. eu gostava. Então, durante agora a semana, eu peguei, quando eu tava de mãos do assunto, fui dar uma pesquisada para me inteirar mais e tal, ver o que outras pessoas também achavam sobre viver ou sobreviver. E quando tu se depara na internet com posts e artigos, tu percebe que as pessoas colocam o viver sempre com o consumismo, sabe? Uhum. Sempre relacionado a adquirir mais, a comprar mais. E esse é um conceito que eu não sei se está correto dessa maneira, porque para mim o viver é de uma maneira, mas não que tenha que ser sempre comprando, sempre viajando, né? Por exemplo, o meu viver, o que eu me encontrei, o que eu gosto muito de fazer, é poder jogar online. Para mim é o meu viver. Eu gosto de estar ali jogando, eu gosto de estar fazendo, e é com aquilo que eu fico me sentindo feliz, sabe? No dia a dia e tal. Obviamente que desfrutando da minha família também, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo ter aquela noção das pessoas que elas acham que não, que o viver para elas tem que viajar o tempo todo, tem que comprar sempre o tempo todo, sempre adquirindo coisas novas. Eu não, assim, é um conceito que eu não acho que caiba para mim, sabe? Eu acho que o conceito ele é muito mutável de uma pessoa para outra e fica até difícil tu dizer realmente assim, porque pra mim viver uma coisa, mas pra outra pessoa é outra e tal, é realmente um conceito bem maleável, né? Sim, de fato. E assim, às vezes a gente não consegue compreender também, na atualidade, o significado das palavras, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande com a reconceituação aí dos termos, das palavras. Então, às vezes a gente se questiona se está vivendo ou sobrevivendo, mas às vezes, de fato, a gente não sabe nem a diferença entre os dois, né? Então, é importante você buscar assim o conceito etimológico, assim, da criação da palavra, né, para você tentar compreender a diferença entre os dois e se de fato há uma diferença assim circunstancial que separa esses dois, né? Então,
A partir dos meus estudos, eu concluí que sobreviver e viver é uma via de duas mãos, só que está indo para o mesmo lugar. Então, em certo termo, você não consegue viver sem sobreviver, né? Então, assim, para você sobreviver, você precisa dos seus instintos básicos, né? Que é a fome, que é se alimentar, se nutrir, né? Se movimentar, né? Porque você também não vive nem sobrevive se você não se movimentar. A gente não vive nessa inércia, né? Então, você precisa dessa necessidade de movimentação, né? E aí, estendendo mais para o campo já humano, né, da humanidade em geral, você precisa da reprodução. Então, são vários campos assim para sobrevivência, né? Em base, até o trabalho poderia entrar nesse campo da sobrevivência. Mas agora viver, né? Viver, primeiro etimologicamente vem do latim, né, vivere, que seria estar em vida, né? Então, basicamente, se você respira, seu coração está batendo, você está em vida, né? Só que esse estar em vida pro latim, né, ele tem um significado mais complexo, né? Ele precisa de um significado, na verdade. Então, não é só você respirar e seu coração bater, significa que você está em vida, né? Você precisa aproveitar as coisas boas da vida. E é aí que vem esse campo da diferença entre o viver e o sobreviver, né? Como o Maguinho falou, cara, é um conceito muito maleável, mas que ainda assim, ele, como você citou, né, ele precisa de um ponto, ele precisa de um objeto de almejo, saca? Você precisa chegar em algum local, você precisa ter algo que te faça, sabe, se sentir vivo. Eu não digo nem algo, mas sim talvez uma sensação. Como o Maguinho falou, também, a questão do consumismo, eu acho que essa é uma visão ruim, né, que o mundo moderno nos proporciona, a fim de sustentar cada vez mais o sistema no qual vivemos. Por quê? Quando você observa uma marca querendo vender um serviço ou um produto, as pessoas estão sempre tendo momentos felizes, momentos alegres, ou coisas que arremetem esse tipo de coisa, sabe? São sempre cores vibrantes, músicas com batidas frenéticas, coisas que arremetem, sabe? Momentos em que as pessoas consideram estar vivos na balada, ou numa festa, ou comprando coisas, esse tipo de coisa. Isso, de fato, está atrelado ao consumismo, como o Maguinho disse, né? Então, talvez esse conceito esteja muito atrelado àquilo que a gente conversou no podcast passado, que muitas das vezes as pessoas põem esses objetos em venda, né, como por exemplo um carro, um telefone celular ou algo do gênero, como se fosse algo transformador na vida delas, sabe? Então, eu vou me sentir vivo a partir do momento que eu tiver aquele telefone, porque eu vou para as festas, eu vou sair com os meus amigos, etc. Mas o que faz você se sentir vivo não é o telefone, são seus amigos, são as pessoas em volta de você, saca? Pelo menos essa é a minha leitura através dessa questão de viver ou sobreviver. Já para outras pessoas, a questão de viver, ela está mais associada à solitude, né? Não à solidão, mas sim à solitude, que é o fato de você utilizar do fato de estar sozinho para poder aprender, para poder crescer, e nisso entra coisas como leitura, como autorreflexão e estudos no geral, sabe? Então, não acho que esse consumismo seja saudável, sabe? Acho que ele vai completamente oposto ao sentido de estar vivo. Não, e realmente esse é um problema moderno, né? O consumismo. E o consumismo, quando as pessoas atrelam o viver bem para elas, no caso, que quando se torna o consumismo, é que é uma felicidade passageira, né? Como tu bem citaste, tu disse, ir para uma festa, pô, eu tô feliz agora, mas é uma coisa passageira que não vai durar, né? A pessoa, quanto mais ela ir em festas, mais ela vai querer ir em festas para poder preencher aquele, digamos, vazio na vida dela, ou para poder estar sempre feliz, né? O mesmo ocorre com uma pessoa que precisa comprar muito para se sentir viva, para se sentir feliz. Ela vai estar sempre, toda vez que ela comprar alguma coisa, ela vai precisar comprar outra coisa para se sentir feliz. E isso acaba, né, virando uma bola de neve. A mesma coisa quando pessoas, por exemplo, que a gente, claro, guardadas as devidas proporções, mas a mesma coisa que é de uma pessoa, um usuário de drogas, por exemplo. A pessoa ela acaba se tornando dependente da droga
e aquilo toda vez, e ela se torna dependente e ela encontra a felicidade dela somente quando ela está utilizando aquela substância, né? E quando ela não está utilizando, inclusive as pessoas que utilizam drogas, né? Elas quando não estão utilizando, quando ficam muito tempo sem utilizar, elas acabam entrando em depressão, né? E esse é um grande problema de tu atrelar o teu viver, a tua felicidade a consumir, a ter que estar adquirindo coisas novas o tempo todo. Porque, assim, para mim, como eu disse antes, não é um conceito que seja válido, porque viver daqui a pouco, tu pode pegar e achar, não, pra mim eu tenho que comprar, 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 mas enquanto isso tem uma outra pessoa que o viver pra ela, ela tá ajudando outra pessoa, tá fazendo um trabalho de caridade, né? E isso pra ela é viver, então a gente tem que pegar e analisar, será que comprar e consumir e viajar, isso é viver mesmo? Eu acho que é um conceito, né, que eu acho que não é dessa maneira que a gente tem que analisar, né? O viver com o sobreviver. Pois é, e a filosofia às vezes ela soa um pouco confusa, porque ela começa a misturar muitos temas, né, muitos tópicos, e às vezes a gente começa a falar, pô, esse assunto já está se estendendo para um outro assunto, né? Como o Gabriel falou mais cedo aí, que esse assunto remeteu muito ao assunto do episódio passado, né? E isso entra, assim, em diversos aspectos. A filosofia, ela é um mar que está conectado entre si, né, num todo, só que você, para compreender, você não vai compreender aquele mar por todo, né? Então você divide ali aquele mar por partes, né, em pedaços, e aí você tenta compreender isso. Então, esse assunto, né, de viver ou sobreviver, ele entra muito no campo de se você é livre, de fato, né, se você tem liberdade ou não, ou você está preso numa pseudo-liberdade. Então, como o Maguinho falou aí dos vícios, por exemplo, né? Os vícios, você não é livre. Uma pessoa viciada, né? O senhor dela por exemplo, no caso das drogas, as próprias drogas. Então, ela é uma escrava daquilo. A pessoa se torna escravo daquele desejo que ela teve, né? Por um prazer ou por um bem-estar, um conforto, um desejo. Então a gente acaba entrando também em outro tópico eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive sobre os 3 amores gregos, né? Que a gente entra no eros, que é esse amor pelo nosso desejo. Então, por exemplo, sobre o consumismo, você ama aquele desejo de ter aquela coisa, mas você não ama a coisa em si, você ama o desejo de ter aquilo. Então, a partir do momento que você tem aquilo, que você obtém e realiza aquele desejo, esse amor ele some, né? Então você vai empurrando com a barriga uma coisa atrás da outra, aí vira o hiperconsumismo. Enfim, isso causa uma quantidade de desordens psicológicas, emocionais gigantes, né? E causa essa confusão sobre se você está de fato vivendo, se você é livre, se você é escravo de alguma coisa, né? Para onde eu estou encaminhando minha vida? O que eu estou fazendo com ela? Será que eu não estou preso numa rotina, né? Será que eu não estou preso em umas ideias que foram concebidas para mim, mas eu nem sequer refleti sobre elas? Então a gente tem essas questões gigantes aí que ficam atordoando uma pergunta que parece simples, né? Mas não é tão simples assim. De fato, essa questão engloba muitos aspectos. E eu acho que a gente acaba esbarrando em outras coisas quando a gente vai falar desse assunto, né? Acho interessante que falemos um pouco também do sobreviver, porque talvez as pessoas que estejam nos escutando pensem que o sobreviver está atrelado somente aos instintos básicos, né? E na minha visão, no ano em que vivemos, em 2020, o sobreviver ele está além disso, né? O sobreviver ele deixou de ser somente os instintos básicos. Infelizmente, nós temos também pessoas que sobrevivem, ou quer dizer, vivem somente para pagar conta, por exemplo. Saca? O cara trabalha, chega no final do mês, ele pega aquele montante de dinheiro que ele ganha mensalmente, paga a conta e trabalha mais e não consegue usufruir da vida dele. Nesse ponto, o sobreviver não está mais atrelado a um campo, creio que psicológico, e sim ao campo social e econômico que nós somos acometidos pelas coisas que nos rodeiam, né? Pelo sistema que nos rodeia. Creio que também muitas das pessoas não conseguem se sentir vivas por isso.
E aí, quando elas conseguem enxergar uma opção de se sentirem vivas, como mostra as mídias, que é comprando alguma coisa, que é adquirindo, né, um terreno, um automóvel, né, ela pode fazer isso, porque ela pode parcelar, porque ela pode pegar um empréstimo, porque ela pode pegar um dinheiro emprestado com alguém, né, com um agiota, pode pegar um dinheiro emprestado de maneira legal ou ilegal, né? Então, eu acho que o consumismo, ele é a gotícula de felicidade mais próxima que a pessoa que sobrevive tem, sabe? E por isso ela corre tanto atrás desse aspecto, sabe? Ela tem aquele pouquinho de felicidade, aquele pouco de, nossa, estou me sentindo vivo, sabe? E é tão, entre aspas, simples, sabe? É só você ir lá e pagar, você passar um cartão de crédito, sabe? Que você se sente um pouco mais aliviado, que o cara economiza o dinheiro dele não para poder fazer uma caridade, não para poder conhecer a área ao redor de onde ele vive, né? Os campos, se tem alguma coisa próxima da natureza que faça ele se sentir vivo? Não. Ou algo relacionado à cultura? Não. Por quê? Isso exige trabalho, isso exige esforço. Então é muito mais fácil o cara passar um cartão, o cara pagar parcelado e ter aquelas gotículas de felicidade do que ele ter todo esse esforço que, querendo ou não, pega um pouco de tempo dele, que muitas das vezes ele não tem, né? E isso acaba gerando um sentimento de conforto, né, no ser humano. Então, creio que o sistema também nos leva a consumir e assim nos sentirmos um pouco felizes, termos esses pontinhos de felicidade. Sim, queira ou não, né, é uma rede, né, que está atrelada como se fosse uma teia de aranha, onde você mexe aqui e balança lá, né? Então, essa questão da vivência, como você falou, as pessoas preferem ficar atreladas a essa pseudo-felicidade que é momentânea, né, que é temporária, que na verdade não se chama felicidade. Se você for conceituar, né, essa felicidade que fica presa no efêmero, é chamado de prazer, né? É um prazer. Então, eu vou comprar alguma coisa, é um prazer que eu tenho, né? E aquilo ali me dá uma falsa sensação de felicidade, só que não dura mais de uma hora, né? Ou às vezes, sei lá, dias, às vezes semanas, mas sempre acaba. Então, as pessoas ficam presas nesses prazeres porque, como eu disse sobre aqueles 3 amores gregos, né, o eros, que é esse amor ao desejo, ele é o mais raso e ele é o mais fácil de se encontrar porque ele vem justamente da natureza humana, que é o individualismo, o egoísmo, a vontade de ter as coisas, de possuir as coisas, né? Então, as pessoas acabam atrelando isso à felicidade, né? Agora, sobre sobreviver, que você falou aí, relacionado aos instintos básicos, tem até uma questão que Freud falava, né, sobre o eros, né, que o Freud não conceituava como um instinto, mas uma pulsão, né? Então, o eros para o ser humano, na visão de Freud, era uma pulsão pelo prazer, né, pelo conforto, desejos que o ser humano tinha. E aí ele dizia o seguinte, que se você pegasse... É bom deixar claro que Freud só falou isso na teoria, né? Mas ele dizia que se você pegasse assim, um ladrão, um estuprador, um padre... e, sei lá, uma mãe de família, e juntasse todas essas pessoas numa cadeia e colocasse elas na mesma cela e, assim, não alimentasse elas, deixasse elas em situações precárias, em algum momento todas elas iriam decair para o eros, né? Então, todos ficariam naqueles instintos, né, que o Freud chamava de pulsão animais, né, de sobrevivência. Então, do sexo, do prazer, da vontade, do desejo, né? E, na verdade, Freud falou isso na teoria, só que um aluno de Freud comprovou isso na prática, que estava errado essa teoria de Freud. Então, ele refutou o Freud na prática, que foi o Viktor Frankl, né? Ele ficou num campo de concentração e ele provou lá na prática que essa teoria do Freud estava furada, porque dentro de um campo de concentração, passando miséria, fome e diversas outras coisas, ele comprovou que tinham pessoas ali com mais espiritualidade que as outras, que mesmo em situações de fome, de necessidade e de miséria, tinham mais desejo de viver do que certas pessoas que não tinham essa espiritualidade, ou esse amor pela vida, ou esse desejo de viver, né? Um motivo maior. Então, Freud falou muito sobre isso na teoria, enquanto um próprio aluno dele comprovou que ele estava errado na prática, né? Então, a gente tem, sim, a capacidade dessa pulsão pelo prazer, porque é algo natural do ser humano, mas a gente também tem a capacidade
e essa pulsão pela visão de Freud, assim, né, por algo mais profundo. Então, poucos foram os homens ao longo da existência que se aprofundaram no viver do homem, né? Então, a gente sempre fica preso nessa teia, que você mexe aqui, solta lá, ou você balança aqui, mexe lá. Sempre a gente fica preso nisso, porque a gente vive numa sociedade e o que a sociedade dita no geral, a gente acaba levando, né? Como peixes vão seguindo a maré. Então, isso é algo que a gente tem que descobrir, às vezes, de forma mais individual, né? Se questionar de forma mais individual do que de forma geral, né, coletiva. E assim, trazendo esse assunto então mais para nossa realidade agora de hoje falando do ano de 2020, como desde o início agora a gente citou que falamos que é um conceito bem maleável, né? A gente pode citar, por exemplo, o ano de 2020, onde o viver e o sobreviver eles se misturaram realmente, a gente já não sabe mais ou não consegue distinguir bem o que é o viver ou Exatamente, chegamos sobreviver. numa crise de existência agora. Exatamente. A existência do ser humano é muito frágil, quando chega nisso, complica. Então assim, até ano passado, até o final do ano passado, início desse ano, então as pessoas, né, tinham esse conceito que a gente falou ali, né, do consumismo e tal, como conceito de viver. A gente não pode colocar que todas as pessoas tinham esse conceito, mas quando te depara com inúmeros artigos na internet que colocam esse conceito em viver, tu pensa, bom, se tem tantos artigos assim conceituando viver dessa maneira, significa que muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Então tu te depara com 2020 e tu percebe que esse conceito foi por água abaixo. E então pessoas que antes tu precisava consumir, comprar para, entre aspas, estar vivendo, hoje em dia o viver das pessoas é ela poder dar uma volta na quadra tranquila, sem ter o risco de se contaminar quem ela ama, para ver como de um alto consumismo para viver passou por uma coisa tão simples que nunca as pessoas pensariam que seria, sabe, esse o conceito de viver, mas é o que seria tão valorizado. O que a gente está vendo hoje é isso. Então, as pessoas pegavam e reclamavam assim, mas eu não estou vivendo porque eu tenho uma rotina, levanto pela manhã, tomo meu café, vou para o trabalho, volto, assisto um pouco de TV e vou dormir assim, quase que pelo ano todo. Mas tu percebe que isso começa em 2020 também a se tornar uma sobrevivência. O simples trabalho se torna a sobrevivência, porque a pessoa vai para o trabalho dela, primeiro, com aquela incerteza de será que o meu trabalho vai estar ali ainda pelas condições atuais? E será que eu não vou me contaminar? A pessoa, ela começa a sobreviver, o próprio trabalho dela vira uma sobrevivência. Ela tem que cuidar para não se contaminar, para não contaminar quem está em casa, né? Então a gente começa a perceber que todo aquele conceito que a gente tinha, que a gente vinha falando, agora em 2020 cai por terra, nada, não funciona mais dessa maneira. E as pequenas coisas começam a ser aquele, opa, agora eu tô vivendo. Tu poder pegar um pouquinho de sol na rua, sei, cuidar pro não chegar muito perto de um vizinho e tal. Isso começa a ser o viver, para vocês verem como é um conceito mutável, né? Cara, e além de ser um conceito muito mutável, eu acho que mostra na sua realidade mais pura o que é estar vivo, sabe? É, quando nós chegamos em um momento de crise como esse que estamos vivendo, as coisas supérfluas, como o consumismo, a compra, né, esse tipo de coisa, eles caem por terra e a gente sente o que é estar vivo em seu sentido mais puro, sabe? Que é você, como o Maguinho disse, que é você caminhar na rua, que é você pegar um sol, que é você, sabe, poder fazer a sua rotina sem medo, entende? Então, acho que esse ano serviu para mostrar para a humanidade, no geral, como que o consumismo e como que todo esse sentido de super, nós somos incríveis porque nós compramos, porque nós saímos, etc, etc, é tão frágil e pode ser destruído por uma coisa tão simples, sabe? Eu acho que isso trouxe não só, né, para as pessoas que caem mais nesse campo da introspecção, e sim para todos, até os que se negam a refletir sobre si mesmo e a vida ao redor deles. Mostrou que o estar vivo
não é nada mais do que você aproveitar as coisas que estão ao seu redor sem precisar de terceiros, e sim aquilo na sua pura essência. Ao menos é isso que eu acredito que é estar vivo. Pois é, cara, tem uma questão aí, né, sobre a dualidade entre viver e sobreviver, que é algo natural e inseparável, aliás, né? Não dá para existir um sem o outro, então você não tem a possibilidade de ter a vontade de viver sem que você sobreviva antes, né? Contando aqui, levando em conta os instintos naturais e tudo mais. Isso levando em conta os seres humanos, porque animais, né, eles não transcendem para a vivência, eles ficam na sobrevivência. Um animal não tem a reflexão de pensar o que é viver ou o que é sobreviver, então ele fica isolado nesses instintos naturais da natureza deles, simplesmente. Se alimentar, se reproduzir e realizar, sanar os desejos que o animal tem, né? A gente não, a gente já tem a capacidade de ter sentimentos, a gente transcende tanto a racionalidade quanto a nossa emoção, né, para um campo maior. Então a gente pode pensar aí que às vezes viver e sobreviver são duas coisas diferentes, mas não estão separados. Então você precisa sobreviver primeiro, né? Não aqui se afundando, né, nessa natureza humana, né, mas pelo menos assim sanando os campos básicos, tipo nutrição, para perpetuar a espécie, a reprodução, o movimento, né, gerar movimento para você não ficar preso numa inércia. Então esses campos de sobrevivência, eles precisam obviamente existir para que a vivência, né, caiba ali na existência também. E o mesmo é a vivência, né? Você não pode viver sem existir, então tem todo esse campo. É complexo, é uma coisa complexa, porque são dois termos muito parecidos, né? Vem de uma origem muito parecida, só que tem uma diferença ali crucial, é uma linha que cruza, aonde você pode refletir para qual lado você está dando protagonismo na sua vida. Cara, realmente, como você falou, é muito complexo. Eu acho que é bom a gente levantar aqui agora, como um último tópico, como solucionar essa questão de deixar de sobreviver ou viver apenas por consumir, ou por momentos, né, ou por prazeres, ou pequenos momentos de felicidade que depois somem e, né, o vazio volta ao peito. Como deixar que isso aconteça, né? Eu vou começar aqui falando a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que para você deixar de sobreviver, primeiro você tem que enfrentar o seu maior inimigo, cara, que não é nada mais nada menos do que você mesmo em seu próprio interior. Os seus medos, as coisas que você gosta, que você não gosta, você tem que se descobrir. E a partir do momento que você se descobre, você sabe como aproveitar as coisas ao seu redor e o que fazer para ter essa sensação de, nossa, estou vivo, estou criando uma coisa que vai me trazer boas lembranças no futuro, ou que meus filhos vão aproveitar, ou que vou ajudar outras pessoas, sabe? Então, o primeiro passo é enfrentar a ti mesmo, e depois que você se enfrenta, você se conhece, depois que você se conhece, você consegue enxergar qual caminho você toma para se sentir vivo. E ti, Maguinho, como faz para deixar de sobreviver e passar a viver? Então, é bem por esse caminho aí que tu falou mesmo. Eu acho que a pessoa, ela tem que pegar e ela tem que se experimentar, né? Mas experimentar aqui, deixando bem claro que se experimentar em coisas lícitas, né? Porque senão a gente acaba caindo de novo naquela alegria momentânea de coisas ilícitas ou coisas que no consumismo, como a gente vinha falando, mas então a gente tem que pegar e se experimentar. Por exemplo, assim, tu já deu uma caminhada na né? volta no teu bairro, tu já caminhou, teu bairro te permite caminhar, com segurança tu já caminhou, tu já conheceu, tu conhece a tua cidade. Ah, não, mas eu não gosto. Não, mas tu não gosta porque tu já fez e não gostou? Ou porque tu acha que tu não gosta? Porque tu tá tão acostumado com aquele teu dia a dia que tu acha, não, que isso daqui não vai me trazer felicidade. Então acho que para a pessoa ela passar a viver, né, e viver plenamente, ela tem que se experimentar e viajar e não viajar para longe, viajar para a cidade do lado, vai ali, pega uma bicicleta, vai ali, anda na cidade, conhece a tua cidade, conhece o teu bairro, né, experimenta daqui a pouco ver uma obra de caridade para tu ajudar, para ver se aquilo te completa.
entende? Então, para tu alcançar essa tua felicidade de maneira plena, eu acho que é só tu te experimentando mesmo. É dessa maneira que, na minha visão, tu vai alcançar a tua felicidade. Então, essa questão sobre. O Gabriel até falou, né? Como a gente faz pra deixar de sobreviver, né? A gente não precisa deixar de sobreviver, senão a gente morre. Sim. Exatamente. Como a gente faz pra viver além de sobreviver? Exato. É isso, perdão. Então, assim, existe uma certa, como eu disse, uma certa ligação entre o sobreviver e o viver, né? Que nós, enquanto seres humanos, temos essa possibilidade. Então, assim, um animal não tem, né? Porque o animal ele só fica recluso à sobrevivência. Nós não, nós temos a capacidade de refletir sobre o que é, né, além dessa sobrevivência, o que está além da nossa natureza, né? E essa semana eu estava assistindo uma histórica, épica refutação do padre Paulo Ricardo, de uma teoria do Kant, que o Kant falava sobre a ética, né, sobre que a ética existia um certo, como eu posso dizer, de forma empírica dentro da gente, sem a pretensão de ser feliz. Então a gente é ético de natureza, a gente quer seguir a ética, a gente quer seguir certos preceitos de ética, sem a pretensão nenhuma de ser feliz. A gente só quer seguir pela ética porque isso existe dentro da gente. Mas isso é um absurdo, porque todo ser humano ele tem a vontade de ser feliz. Todo ser humano. A gente nasce com a vontade de ser feliz. A questão é, aonde a gente está buscando a felicidade? Né? É na efemeridade, né? Como citamos aqui, consumismo, enfim, vícios, prazeres, coisas efêmeras e tudo mais. Então, aonde a gente está buscando essa felicidade? Então, a felicidade ela não é um conceito efêmero, que se acaba por si só. Tem muitos filósofos que conceituam assim, mas sobre uma ótica cristã, católica principalmente, a gente consegue entender que a felicidade ela não fica reclusa num espaço-tempo. A felicidade ela é eterna. Então, se a sua felicidade acaba a partir do momento que sanou seu desejo, uma vontade ou um prazer, aquilo não é felicidade. E a gente precisa ter, né, um conhecimento, né, de harmonizar a sobrevivência e a vivência para ter uma manutenção da nossa própria vida, né? Então a gente precisa enxergar uma certa diferença entre os dois. Não que um vá deixar de existir para o outro existir, né? Os dois coexistem, só que a gente precisa saber aonde direcionar o protagonismo disso. Então, muitas das vezes, como o Maguinho falou aí, a vida, a beleza da vida está nas coisas simples, entende? Então, às vezes, você parar um pouco para prestar atenção nas coisas que te cercam ali, que você não liga porque já está acostumado, por uma questão de rotina ou sei lá, você está perdendo um tempo que não vai ser devolvido a você. Então, existem diversas formas de você despertar, né, essa vontade de viver entre si, né? Dante Alighieri dizia que a beleza desperta a alma para agir, né? Então, assim, a beleza a gente pode ver de várias formas. A gente pode ver a beleza na família, a gente pode ver a beleza nas coisas, assim, nos pilares básicos da nossa sociedade, né? No trabalho, no esforço, nas virtudes. Então, viver é muito mais profundo do que sobreviver, porque cabe a um intelecto racional humano que só nós temos, né, esse espaço para pensar. Então, a gente precisa, sim, questionar isso, só que a gente precisa, nesse questionamento, entender a diferença entre os dois, fazer uma autorreflexão, ver aonde a gente está focando, né? Se a gente está dando mais tempo e espaço da nossa vida para realizar prazeres, vontades, se eu estou trabalhando muito em prol de ter muito dinheiro, né? O que eu estou fazendo com esse dinheiro, bicho? Eu tô precisando disso tudo? Ou é só por realizar um desejo, né? Ou é só porque eu amo esse desejo de ter dinheiro? Então, se eu estou passando muito tempo trabalhando para ter esse dinheiro e estou esquecendo da minha família em casa, né? Então, que uma hora alguém ali vai morrer e dinheiro nenhum vai trazer aquela pessoa de volta. Então, viver transcende, de fato, né, esses pilares básicos, esses instintos e essas pulsões de sobrevivência que a gente tem. Cara, tem uma citação que eu gosto muito, que é a seguinte. Vou parafrasear porque eu não lembro ela exatamente como é, mas é o seguinte. Aquele que busca o infinito, ele nunca vai conseguir chegar, sabe, no ponto dele. Ele nunca vai conseguir chegar onde ele deseja. Como um homem que deseja estudar toda a filosofia do mundo. Ele nunca vai conseguir estudar toda a filosofia do mundo, porque ele não vai ter tempo para isso de vida. A filosofia, ela se estende, como você falou, em um mar muito grande, sabe? Mas quando você busca algo bom, quando você busca algo que te faz bem, que te faz se sentir vivo, você tem progressão. Qual é a progressão que o consumismo te traz? Nenhuma. Qual é a progressão que você acumular dinheiro te traz?
né, no quesito, não estou dizendo no sentido econômico, mas sim no sentido pessoal. Nenhuma, você só vai comprar mais e mais e mais e assim ser escravo do consumismo. Então eu acho que um bom radar para você saber se aquilo te faz de fato bem é saber se aquilo te traz uma progressão. Então, quando você busca algo que está muito distante, mas e mesmo sabendo que você não vai alcançar, né, o ponto final dela, você continua buscando ela, você vai ter aquilo que é a progressão, né? Então, como... Exatamente, cara. E ter consciência de que a vida é curta, né? A Sim, vida a ela vida tem é um muito certo curta. tempo. Então, assim, sempre questiona o que você está fazendo ou pretendendo fazer, né? Questiona, assim, a profissão que você escolheu, que você está se formando. Você seria feliz exercendo aquilo se você não recebesse R$1, entende? Então, assim, quais os seus objetivos que você tem na vida ali, que você está, de fato, amando o objetivo, né? E não uma reação desse objetivo ou o desejo por esse objetivo, né? Vai te bastar se você tiver todo esse conforto que você deseja, esse luxo que você deseja, esse dinheiro? Será que vai te bastar? Isso é algo pra gente se questionar. Exatamente, cara. Ou então se você não está almejando uma ilusão que você acha que aquele objetivo vai te trazer e que quando chegar lá não vai, sabe? O que eu acho que é o mais frustrante de tudo. A pior parte é essa. É o consumista achar que quando ele comprar o iPhone 11 Pro Max, ele vai tirar várias fotos, etc, etc. E quando ele comprar, ele só vai notar que ele gastou muito dinheiro em algo E é ali que reside a felicidade, tirar várias fotos e postar na net. Exatamente, exatamente. Enquanto o que está sendo mostrado no comercial não é o cara... A felicidade não está em o cara postar a foto na net, e sim o cara tá ali, aproveitando o momento, tirando a fotografia daquilo que ele tanto acha belo, né? Que às vezes pode ser um campo, ou uma pessoa, ou animais, né? E aí vai de cada um que cada um acha belo. Então, eu acho que sobre essa questão sobre esse curto papo aqui, porque como o assunto anterior é um assunto muito extenso, né? Eu acho que é isso que eu tenho mais para levantar assim de alarmante. Sempre pense sobre o que você está fazendo, se isso está de fato te trazendo uma felicidade genuína e se isso não é somente, sabe, se não são somente gotículas de felicidade, se não é somente, como o Paulo falou, eros. E deixar aí as últimas considerações pro Maguinho, que ele falou pouco hoje. Finaliza pra gente aí, Maguinho. Não, é só corroborando com o que o Gabriel falou mesmo, que é fazer essa autorreflexão, né? De depois tu comprou alguma coisa e a partir do momento que tu comprou, tu abriu a caixa, tu utilizou um pouco, tu já percebe a necessidade de comprar uma coisa nova. Será que isso é realmente a tua felicidade, é o teu viver? Essa é a autorreflexão que a gente tem que fazer, né? Porque daqui a pouco a gente está depositando os nossos esforços no caminho errado, né? Quando daqui a pouco uma atividade muito mais simples te engrandeceria, te completaria muito mais. Então a gente tem que fazer essa autorreflexão. Será que o caminho que eu estou seguindo é o correto? Ou será que eu posso mudar e não mudar radicalmente, dar uma volta de 180 graus? Tu pegar e mudar um pouco, uma coisa simples, mas que vai te completar e te deixar muito mais feliz, né? É mais ou menos por aí que eu enxergo que a gente deve buscar a nossa vivência. Pois é isso. Assim, jogando assim na parede e pintando assim logo o reboco, sempre olhe para aquilo que não é efêmero. Não olhe para aquilo que vai acabar uma hora. Não olhe para aquilo que daqui a uma semana, talvez daqui a um mês, talvez daqui a um ano, não vá mais fazer sentido para você. Sempre busque aquilo que é eterno, sabe? Sempre caminhe no caminho daquilo que todos os anos de história, né? Todo esse acúmulo de história que a gente tem de filosofia, de teologia, de psicologia, dizem e mostram que são caminhos concretos. Então, é isso. Por hoje a gente fica aqui. É uma conversa extensa, assunto longo. E a moto tá passando de novo. Isso aí vai virar a intro da gente. E assim, siga a gente aí nas redes. Agora a gente tem Instagram, Twitter, tem um canal no YouTube que a gente coloca o vídeo lá. E se você não quiser ouvir no YouTube e tiver o Spotify, a gente também tem no Spotify, né? Talvez em breve a gente também coloque em outros lugares. Então segue a gente, dá essa moral, esse apoio aí, pra gente conseguir trazer mais aqui essa conversa bacana pra vocês. E indiquem temas se vocês tiverem.
façam perguntas, comentem, o que vocês quiserem fazer e deem esse apoio pra gente aí, né? Pra gente continuar essa caminhada. Então é isso, um abraço, Gabriel. É isso aí, pessoal. Um abraço aí pra todos vocês que estão escutando. Falou! Valeu, Maguinho. Valeu, Paulo. Valeu, Gabriel. Valeu a todo mundo que escutou a gente aí. A gente se vê semana que vem. A gente se vê lá. Então até a próxima, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau.